Se a gente falar do projeto que está prevendo aí a taxação das apostas, né, das bets, são 12 bilhões de reais de expectativa de arrecadação. Dos super ricos, 20 bilhões de reais. Vamos colocar então 32 bilhões de reais, segundo as estimativas até agora, que entrariam nos cofres do governo em 2024, caso esses projetos sejam aprovados até o fim do ano. Falta 130. Pois é, falta uma graninha ainda, digamos assim, uma pequena grana. É muito pouco, porque um erro desse pessoal, quando eles fazem... É um pouco, mas já não é um caminho? É um caminho, mas é um caminho muito pequeno, Evandro. Sabe por quê? Porque, geralmente, quando eles fazem essas estimativas, eles não partem do princípio de como que o outro lado vai reagir. Então, eles fazem sempre essas estimativas da maneira mais otimista. Agora, o que seria certo de se fazer, então? Ter uma programação que mostrasse para toda a população qual seria a lista de arrecadação que o governo precisa ter para atingir o valor total? É isso? E não ir de pinga-pinga para ir somando? É isso que vocês apontam como um projeto de arrecadação? Eu acho que sim, uma arrecadação sustentável, mas também eu vou defender o corte de gasto público. Só do lado da arrecadação não é possível. Vamos pegar o exemplo das offshores. É claro que esse pessoal que investe em offshore, que investe em trust, eles vão reagir. Existem mecanismos, sejam eles legais ou ilegais, planejamentos tributários, para não pagar imposto, para burlar a regra. Estou falando que isso é bem-vindo, mas é uma reação previsível. Então, não dá para contar que eu vou ter 12 bilhões, dado que o outro lado também vai reagir. Então, é muito pouco. Então, o que seria uma arrecadação sustentável? Esse é o primeiro ponto. O governo não consegue defender aquilo que ele teria ali, um pinga-pinga mensal ou anual para fechar as contas públicas. Mas mesmo que esse pinga-pinga mensal ou anual, Evandro, não é suficiente. Porque eu preciso de medidas que ataquem o lado do gasto público. Até o pessoal já de esquerda, mesmo alguns progressistas, já se convenceram de que precisa de medidas do lado do gasto público. A gente tem uma doença crônica nesse país, que é um Estado que é extremamente inchado, gastador e gasta mal. A gente não vai conseguir atingir um desenvolvimento econômico se a gente não melhorar o gasto público nesse país. Agora, Piperno, quando eu apontei essa dúvida sobre a programação que eles estão falando aqui, você discordou. Por quê? Porque eu até concordo com parte do argumento do Alan, mas mesmo que o governo tivesse, por exemplo, um superávit de R$500 bilhão, no caso das offshores e das apostas eletrônicas, é uma questão que vai à margem disso, é uma questão de princípio. As offshores, elas não podem ficar isentas. E as apostas eletrônicas também não, até porque o Brasil tem uma série de outras modalidades de apostas que são tributadas. Então, por que essas apostas esportivas podem se beneficiar desse tipo de isenção? Ô, Piperno, ninguém está discutindo aqui, a gente já falou isso aqui, não é, pode taxar o offshore, tem que taxar o offshore justamente no percentual de offshores lá de fora. Se tentar taxar muito alto aqui, o dinheiro vai embora. Então tem que taxar. O problema é o seguinte: o Brasil é o país campeão mundial entre os emergentes em taxação. Ninguém taxa 37% do PIB. Nós taxamos 37% do PIB, nós taxamos 37% do PIB para custear despesas correntes do Estado. Não é para fazer investimento público, não é para melhorar a vida do brasileiro, não é para dar um serviço de qualidade para o cidadão. Isso é que está errado na sua natureza. E nós estamos criando uma dívida pública, que esse déficit de relação, como bem disse o Segre aqui, de relação dívida-PIB explode. E isso é passar uma bomba relógio para as próximas gerações. A gente falou aqui que o brasileiro já nasce devendo R$ 2.800. Então, a irresponsabilidade fiscal é feita agora, só que a conta vai ser paga pela próxima geração que ainda não está nem votando. Isso é um absurdo, é uma irresponsabilidade, é uma quebra de acordo entre as gerações. O Piperno usou o exemplo da Argentina. Quer argumentar algo, hein, Gustavo Segre? O Piperno está certo, mas isso te mostra que quando você cobre a tua necessidade de arrecadação com carga tributária,
não necessariamente dá certo. Se você não consegue diminuir a despesa pública, é a mesma coisa que acontece na nossa casa. A gente gasta mais do que arrecada, vai no banco. Aí chega uma hora que o banco fala, peraí, pelas contas que eu faço, eu vejo que você não tem condições de me pagar, de me devolver. E aí você vai numa agiota. E aí entrou numa espiral de uma taxa de juros que não dá para pagar e que termina você pedindo falência. Os países dão moratória, dão calote. A Argentina já deu 8. O Brasil deu 4. Também não está muito bem na foto. Mas para que chegar nesse ponto? Para que se é somente melhorar a eficiência do gasto e gastar, e não necessariamente isso significa descuidar a saúde, não, diminuir a despesa do Congresso, do Judiciário, que é o mais caro do mundo, do próprio Executivo, 38 ministérios. Para que tanta gente? É só um cabide de emprego de gente muitas vezes incompetente, que não consegue trabalho no setor privado e vai e se pinga aí de um setor público que tem que pagar as contas de alguém que não merece esse cargo. À toa. Ô, Piperno, os nossos amigos aqui, eles sempre trazem esse argumento do corte de gasto público. Então, independentemente de outras ações que o governo federal fizer, ele precisa também apontar e dizer para todo mundo que ele quer, sim, também cortar a própria máquina. Você não enxerga que essa é uma medida que poderia colocar, de alguma forma, esse governo mais bem avaliado para essa população que o cobra? Eu acho que não apenas poderia, como eu tenho certeza que vai acontecer a partir de 2024, quando, aliás, outras prioridades vão entrar. Então, já se discute também no governo a questão da reforma administrativa. Qual vai ser o formato dela, a cara dela, eu ainda não sei. Mas muito provavelmente isso também vai ser debatido pelo governo em 2024. Agora, não é justo, não é correto e não é verdadeiro também argumentar que o Estado brasileiro, se é muito grande ou não, isso é uma outra história, mas que o Estado brasileiro não devolve nada. E, inclusive, a gente já discutiu isso aqui outras vezes. Por exemplo, na época da pandemia, o que seria da população de baixa renda não fosse o SUS? No caso, por exemplo, das universidades, quais são as melhores universidades do país? Nessa sexta-feira, agora, daqui 3 dias, o governo federal vai, por exemplo, leiloar um trecho de 300 quilômetros de uma rodovia federal lá de Minas Gerais. Então, isso também é entregar para a iniciativa privada. Então, as coisas, elas não são assim como, às vezes, elas são vendidas. É verdade que existem alguns serviços que funcionam bem, algumas universidades, e geralmente quem tem acesso a essas universidades de ponta, geralmente é a população mais rica, que fez bons colégios e bons cursinhos. Agora, a educação de base, essa sim, fundamental, muito mais importante um país ter uma boa educação de base do que uma universidades federais gratuitas, essa é uma calamidade. O ensino público de base é uma calamidade, formação de analfabetos funcionais, pessoas com deficiências muito graves em matemática, e isso tem um efeito sobre a produtividade do país. E aí a questão, eu acho que a gente poderia ser muito melhor. O SUS, em alguns aspectos, funciona muito bem? Funciona, é verdade. Mas poderia funcionar muito melhor, dado que a gente gasta muito dinheiro com imposto sindical, com subsídio, por exemplo, para a indústria automobilística, com 38 ministérios. Na hora que a gente junta tudo isso no bolo, Evandro, é um desperdício absurdo de dinheiro público. Por exemplo, isso poderia estar sendo usado em educação de base de qualidade, né? Tem essa ênfase no ensino superior e não tem uma ênfase no ensino de base. Em qualquer país sério do mundo, você precisa ter a base, até pelo menos ali os 18 anos, todo mundo com uma boa formação. Dávila e Segré vão falar agora. Não, o ponto é o seguinte, Piperno. Olhe para os números. Toda vez que você coloca uma régua para mensurar a qualidade do serviço público, em geral, é péssima. Educação. 50% das crianças até 8 anos de idade não estão devidamente alfabetizadas. Pega o ensino médio, mensura lá pelo PISA. O Brasil está no último quartil de matemática, ciência e linguagem. Pega saúde, SUS que você falou. Dos 40 hospitais públicos, 39 parceria público-privada. Ou seja, o SUS funciona por causa de parceria público-privada. O que funciona?
Segurança pública. Índice de homicídio no Brasil é considerado epidemia pela ONU. A gente tem níveis aqui de homicídio igual de países em situação de guerra. Esse é o serviço público que se presta para a população taxando 37% do PIB, Piperno. Não é verdade isso. A gente precisa colocar a régua, assumir meta. E nenhum governo, não é esse, não, nenhum governo quer se comprometer com meta, porque é óbvio que vai escancarar que o serviço público é de péssima qualidade. Então, a gente tem que focar, sim, na qualidade do serviço público, criar indicadores para mensurar a efetividade, para avaliar a qualidade desse serviço e tem que parar de taxar o Brasil mais do que qualquer outro país emergente. Está errado isso. O que foi, Segré? Eu estava desesperado por entrar aí para responder o Piperno, porque a dúvida que eu tenho, e com certeza é a dúvida de muita gente que está nos assistindo agora, é se o SUS é tão bom. Piperno, você teve um problema de saúde agora. Você foi no hospital público ou foi no privado? Porque o presidente, não, SUS, o presidente Lula fala, não, fui bem atendido pelo SUS. Nunca foi no SUS, vai sempre no hospital privado. Você mesmo, foi no hospital privado ou foi no SUS a se atender agora, essa última vez que você precisou? Dessa vez, eu fui em um hospital privado porque eu pago um plano de saúde. O que eu tô, mas pera lá, isso não anula o que eu disse. O que eu falei é o seguinte: o SUS oferece um serviço importante. Ele pode não ser o serviço de maior universalidade, o serviço de maior excelência, mas ele é fundamental. Se alguém fala, olha, eu vou acabar com o SUS, o Brasil vira um caos. Ninguém falou acabar com o SUS. Não deveria. Ninguém falou acabar com o SUS. Por exemplo, estamos falando da efetividade do que está sendo gasto. Não, mas... E a gente está falando aqui que o que funciona no SUS é porque tem parceria público-privada. Mas conclua, Piperno. Ele foi questionado, ele vai ter o direito, então, de concluir. Por favor. Por exemplo, imagina alguém querer fechar o Hospital das Clínicas. Sim. Imagina, por exemplo, alguém falar, puxa vida, o Butantan não presta serviço algum. Isso não é correto, isso não é verdadeiro. Ô, Piperno, você está pegando a exceção, e eu concordo contigo que tem serviços de excelência, a USP, Butantan, Hospital das Clínicas, que são... tem nível de excelência, mas isso é a exceção no país, se, por exemplo, não é a regra. O Ceará consegue produzir um ensino básico melhor que o de São Paulo, né? Como os vários exames, testes apontam, então tem alguma coisa errada na aplicação do dinheiro público aqui de São Paulo. É verdade, mas essas coisas acontecem.